Olá, saudações em seu coração maravilhoso. Hoje eu vou falar sobre o que significa, em linhas gerais, o traço de caráter psiconeurótico. Ou seja, é falar das pessoas que têm algum problema ligados a se sentirem humilhadas, ou pessoas que também são manipuladoras, ou pessoas, homens que são muito frágeis, ou mulheres que são muito agressivas, muito... Em linhas gerais, é falar sobre essas questões. Para isso eu vou me valer das teorias do Reich, teorias do Federico Navarro, do Henrique Volpe, da Sandra Volpe, dentre outros. Em linhas gerais, quando eu falo em caráter aqui, como eu já falei em outros vídeos, não é no sentido moral, não é aquela coisa de você ser bom ou mau caráter, não. É no sentido do padrão de funcionamento da pessoa, do meu padrão, do seu padrão, das pessoas como um todo. Como você funciona. Isso aliando tanto o seu psiquismo, né, interior, ou seja, a sua personalidade, como a expressão disso para o mundo, para fora, como você se expressa para o mundo. Como você funciona, o conjunto dos seus hábitos, das suas atitudes, tudo isso forma um caráter. Segundo Reich, todos nós fomos programadas e programados. Eu sei que essa palavra programada é polêmica, né? Ela é discutível. Mas no nosso cerne biológico existe pelo menos uma vocação para formar um ser íntegro, um ser verdadeiro, um ser que se autorregula, um ser que funciona em harmonia com o dentro e o fora, um ser espontâneo, adaptável. Isso Reich chamava do caráter genital. Agora, se há, sobretudo, atropelos, estresses na formação do caráter, que essa formação ela vai da primeira infância até a adolescência, se há atropelos, se há interrupções, estresses, a tendência é que esse caráter não se forme na sua integralidade. E aí surge o que pode ser chamado de traços, pedaços de caráter. E é isso que acontece, sobretudo nessa nossa sociedade, tão, podemos dizer, doente, tão esfacelada, tão fragmentada, tão desconectada, né, da própria realidade. Né? Então, dependendo da escola que você for avaliar, porque existem várias escolas, né, para estudar o pensamento reichiano. Cada linha, cada escola tem uma forma de ver. Inclusive aqui nos vídeos eu sempre, quando eu falo em traço de caráter, eu me inspiro no pensamento da doutora Helena Campiglia, que é ela que desenvolveu um elo entre a medicina tradicional chinesa e o pensamento reichiano. Porque olha, isso aqui sou eu que estou falando, tá? Eu penso o seguinte, que se a medicina tradicional chinesa ela é muito abrangente, ela avalia as polaridades, ela lê a realidade tanto interna do humano como externa, o seu aspecto pessoal, o seu aspecto social, o seu aspecto cósmico. Tudo isso é entendido e compreendido na medicina tradicional chinesa. Né? Quando eu falo da medicina tradicional chinesa, eu estou falando do taoísmo também, que é a base. Não é o taoísmo, não é uma religião, e sim uma prática, podemos dizer, uma filosofia de vida, né? Que inspira, sobretudo, a medicina tradicional chinesa. No que tange ao aspecto psíquico, a gente não tem uma literatura específica que fala sobre isso. Até onde eu sei, quem abriu essa porta, quem trouxe essa correlação foi a doutora Helena Campiglia. E o que ela mostra para a gente é que se a gente dá um zoom, se a gente abre uma lupa e olha o Shen na medicina chinesa, se a gente olha o conceito de Qi, né, sobretudo o conceito de Shen, a gente vai encontrar os traços de caráter. A gente vai encontrar a mesma base, o conceito de orgone que o Reich desenvolveu, basicamente, podemos dizer, né, em linhas gerais, que é o mesmo conceito de Qi. Então, por isso que em alguns vídeos que eu falo aqui sobre traço de caráter, eu sempre faço essa ponderação, porque eu falo sempre inspirado, né, nessa linha ligada à medicina tradicional chinesa. Porque cada traço de caráter vai estar associado a um elemento, a uma manifestação, né, seja ele qualquer que seja. E
Nesses vídeos aqui eu vou fazer um pouco diferente do que eu já fiz em vídeos anteriores. Eu vou enfocar, sobretudo, em linhas gerais, na linha haitiana. E aí o que acontece? Nesse contexto, a gente, em outros vídeos eu falo assim como é o mais clássico, inspirado sobretudo em uma determinada escola, que a gente fala dos 5 traços de caráter. Mas na caracterologia pós-haitiana, que é o que a gente vai enfocar aqui, para a gente falar inclusive do psiconeurótico, a gente vai encontrar terminologias diferentes e mais ampliada. É como se a gente colocasse um zoom maior, ampliasse mais ainda, colocasse uma lupa e visse maiores detalhes, né? E aí a gente encontra, sobretudo, as duas estruturas mais consistentes que o ser humano desenvolve com relação ao caráter, é o núcleo psicótico, inclusive eu fiz um vídeo sobre esse assunto, e o borderline, que também fiz outro vídeo. Foram os 2 vídeos que abriram essa série. Os demais traços de caráter são, né, de acordo com essa escola, são coberturas. E essas coberturas elas vão se dissolvendo, vão se dividindo, subdividindo em tipologias, o que torna a nossa visão mais detalhada, mais coerente com a realidade. É muito interessante, por isso que eu estou trazendo esse assunto para cá, né? E são elas, só falando em linhas gerais, esses 2 que eu já falei, o núcleo psicótico, o traço de caráter borderline, e aí a gente vai entrar no caráter psicopático, no caráter masoquista, no obsessivo compulsivo, no passivo feminino, no agressivo masculino, e depois a gente tem ali o fálico narcisista, a histérica e a histérica clitoridiana, que é outro traço de caráter também que a gente vai falar aqui, tá? No que tange ao psiconeurótico, a gente vai falar sobretudo da segunda fase de vida que a gente passa, porque a gente tem 3 fases, isso inspirado no pensamento do Freud. Nós passamos por uma fase anal, passamos por uma fase oral, uma fase anal e a fase genital. Que isso aí vai entre da barriguinha da mãe até ali 5, 7 anos. Só que o caráter ele vai se completar totalmente no término da adolescência. Na medicina tradicional chinesa seria no momento madeira. É claro que essas etapas também se subdividem em elementos. Isso aqui sou eu que estou falando, tá? Com relação aos elementos. Né? Na fase oral a gente teria o elemento água, o elemento terra. Na fase anal nós temos o elemento madeira e o elemento metal. E na fase genital o elemento fogo. Né? Isso aí seriam os desdobramentos, né, que a gente poderia fazer esse entendimento. Inclusive, se você quiser ver, tem um vídeo aqui que eu falo sobre os 5 elementos. O traço de caráter psiconeurótico, como eu já falei, ele surge justamente nessa etapa, nesse momento, nessa fase anal, que inclusive o Henrique Volpe e a Sandra Volpe denominou de etapa de produção. É a etapa em que a criança está ali se descobrindo no mundo, ela amplia o seu leque de ação, ela começa a subir numa cadeira, ela consegue manipular as coisas, andar, correr, e começa a produzir coisas internas, produzir suas fezes, produzir seus pensamentos, os seus sentimentos. E aí, se há atropelos nessa fase, irá desenvolver esse traço de caráter chamado psiconeurótico, que ele vai ser subdividido em tipologias. O psicopático, o masoquista, o obsessivo compulsivo, o passivo feminino e o agressivo masculino. Então essas subdivisões, essas tipologias, elas ampliam a nossa visão, né, para que você possa fazer uma percepção mais de que momento, de que fase essa pessoa, né, que características, como o funcionamento dessa pessoa funciona de acordo com o nível de perturbação que aconteceu nessa fase. Agora é claro que cada uma delas tem os seus níveis de intensidade, né? De leve, né? De moderado ou até agressivo, né? O intenso poderia ser uma coisa severa, né? E aí, vamos falar, eu vou fazer um vídeo para cada tipologia dessa. Mas hoje, falando em linhas gerais, assim, podemos dizer que o
o psicopático, ele surge ali na transição da oralidade, que vai ali do processo do desmame, ali dos 9 meses, né? E ele vai se estender por todas as outras etapas subsequentes. Ele pode ser afetado de acordo com a escola que você for estudar. O que a gente está tratando aqui é que ele vai ter uma evolução de afetos em outros momentos. Mas ele começa aí. E é a etapa que a criança está ali se descobrindo. E como seria os atropelos para que aconteça, desenvolva esse tipo, né, psicopático? Estaria associado especificamente à manipulação, a jogos, a convencimento, né? Filhos que são criados para serem o melhor, para ter sempre forte, né? O psicopata é aquele que encara, que tem o peito estufado, é aquele que vai para cima, que vai para a briga e que omite os seus sentimentos. Já o masoquista é aquele que surge mais, sobretudo, muitas vezes num processo de trauma, de um desfraude precoce, pressionado, é aquela determinadas ordens, que ela tem que seguir regras, que ela é muito exigida, então ela se torna uma criança muito humilhada, é uma criança que passa por um processo de sofrimento e ela aprende a reter, a suportar sofrimento. Então essa criança, por isso que se chama masoquista. E aí depois, dependendo, se a educação foi muito pautada em regras, em organização, em muitos detalhes, a criança vai desenvolver o que pode ser chamado de obsessivo compulsivo. Nos outros vídeos, inclusive, eu vou falar como é que funciona a energia dessa pessoa, o corpo dessa pessoa. O obsessivo compulsivo, inclusive, tende a ser bem esguio, né? Tem uma pessoa mais fina, mais com uma energia, inclusive uma carga energética energia forte, mas é desorganizada, né? A gente vai falar isso em outros vídeos, né? E tem também aí o passivo feminino. O passivo feminino é específico para homens. São os homens que têm uma natureza muito frágil. É como se fosse aquele que fosse se desmanchar. É aquele homem que assumiu, podemos dizer, em linhas gerais, uma forma muito feminina. Então ele tem uma identificação maior com a mãe. E geralmente esse trauma acontece muitas vezes com uma criança que foi muito protegida, que prolongou o processo da sua oralidade, né? Ou seja, mamou demais. E ele ficou frágil, ele parece que vai se desmanchar, né? Então tem um corpo frágil, né? Muito sensível, um cristal, né? E já o agressivo masculino, podemos dizer que é aquele traço, né, que é o oposto, ele é específico para as mulheres que têm uma identificação muito forte com o masculino, então elas têm aquela força do machão, do homem. Agora, uma coisa que é importante que a gente vai falar aqui é que esses traços, essas tipologias aí, elas não são especificamente, necessariamente uma questão de orientação sexual, não é um gay especificamente, nem masculino, nem feminino, é um traço. É uma vocação, é um jeito, né? De uma identificação com quem representou esse lado, né? Ou com a mãe, que ou um representante, né, dessa força importante, ou do pai, né? Então isso aqui é uma pincelada para a gente falar, né, que o conjunto disso constitui, né, o que a gente pode chamar de traço de caráter psiconeurótico. Então ele tem várias faces, né, várias tipologias, e é isso que a gente vai avaliar. A gente vai fazer vídeos aqui sobre cada uma delas, né? Então isso aqui é uma pincelada, né, uma forma de você, né, ter um conhecimento básico sobre isso, né? Claro que você pode se aprofundar, né, sobre esse assunto. Eu sugiro, inclusive, que você estude as obras do Federico Navarro, do Henrique Volpe, da Sandra Volpe, mais especificamente do Henrique Volpe, que ele é inclusive a linha dele é mais pautada no Federico Navarro. E, enfim, e se você, porventura, não for inscrito aqui nesse canal, e se seu coração cantar para isso, eu sugiro, né, que você possa entrar nessa comunidade e que você possa se inscrever, ou comentar, ou compartilhar o vídeo, né, e também deixar suas sugestões, dizer o que é que você acha desse assunto, se isso é importante para você. Então, olha, saudações a esse seu coração maravilhoso, e a gente se vê no próximo vídeo. Prepara aí que vem o material aí onde a gente vai falar de cada tipologia dessa. Muita luz e uhul!